Portanto, estamos na página 554 do Catecismo e vamos para o subtítulo O dever social de religião e o direito à liberdade religiosa, não é? Estudar o nosso Catecismo da Igreja Católica. Você que está entrando agora, não é? Você que só entra na live à noite, está entrando agora, então, essa aula de Catecismo da Igreja Católica. Pega o seu Catecismo, estamos na terceira parte do Catecismo, não é? Terceira parte, página 554, a partir do número 2104, 2104. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Catecismo da Igreja Católica. Então, o número 2104 diz: todos os homens estão obrigados a procurar a verdade. Vejam. Todos nós, homens e mulheres, independentemente, veja, de religião, independente, que aqui não é uma nota eclesiástica, teologal ou religiosa, mas todos nós procuramos a verdade, não é? Procuramos ser amigo da verdade. A filosofia está dentro de nós, o amigo da sabedoria. Vejam, disse Santo Agostinho, não é? Tarde te amei, beleza antiga e sempre nova. Estavas dentro de mim e eu não te conhecia. Avante diz, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e à sua igreja, e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Veja que a coisa está, não é? Afunilando, certo? Nesse universal, todos nós buscamos a verdade, porque a lei de Deus foi impressa dentro do nosso coração e, dado, não é, a nossa condição de sermos cristãos, buscamos as coisas referentes a Deus e a sua igreja. E a sua igreja. Para quê? Para conhecê-la, para abraçá-la e para praticá-la. Conhecê-la com a razão natural e a razão divina. A fé pelas coisas naturais, pela criação, e a fé pelas coisas sobrenaturais, não é? Pelo Criador. Deu para entender, não é? Ok? Acolhê-la, adesão, como o Papa Emérito Bento XVI, até então Ratzinger, não é? O cardeal, escreveu. Aderir, abraçá-la e praticá-la e vivê-la. São essas três dimensões, não é? Da condição cristã. Este dever decorre da própria natureza dos homens, vejam, não é? Decorre da própria natureza dos homens. Diz a encíclica Dignitatis, não é? Humanis, número 2. Vejam, e não contraria um respeito sincero para com as diversas religiões que refletem lampejos, centelhas, daquela verdade que ilumina a todos os homens. A todos os homens. Né? O Pôncio Pilatos, vamos ver na sexta-feira,
no Evangelho dialogado que pergunta, não é? O que é a verdade? Jesus diz, eu sou a verdade. Vamos avante. Nem a exigência da caridade que insta os cristãos a tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância acerca da verdade. Convencido pelas verdades cósmicas, as verdades universais, não é? As verdades filosóficas, mas desconhece, estranham as verdades referentes a Deus, sobre Deus e sobre a sua Santa Igreja. Esse é o número 2104. Vamos para 2105. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Veja, enquanto membro, enquanto corpo, enquanto pessoa, enquanto coletivamente, enquanto indivíduo, enquanto socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Veja como o catecismo, não é? Ele não esconde dignitatis humanae. Veja, a dignidade humana, ele não esconde a verdade. Não é? O Concílio Vaticano II não escondeu, por ser um concílio pastoral, mas no trato pastoral não escondeu a verdade. Ele diz que aqui há lampejos, não é? Existem raios, como o Karl Rahner dizia, o filósofo do século XIX, existem sementes do verbo. Por isso que depois de São Paulo VI, as cartas encíclicas são escritas, não é? Para também todos os homens de boa vontade. Avante! Evangelizando sem cessar os homens, a Igreja trabalha para que estes possam penetrar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vive. Veja só, em que vive. É importante aqui. Não é que o Evangelho vai se adaptar a cada cultura, a se adaptar a cada costume, a cada etnia, mas vai penetrar, não é, nas raízes dessas culturas, costumes, etnias, para convertê-las. Convertê-las. Eis que o reino de Deus chegou, não é? Jesus falou muito mais do reino de Deus do que o próprio Deus. A Deus ele chama de Pai. Paizinho, painho, não é? Vamos avante. O dever social dos cristãos, o cristão tem um dever social, o catecismo vai dizer agora, o dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Pronto. Com todas as palavras, veja só. A única igreja verdadeira que subsiste aonde? Na Igreja Católica e Apostólica. E aqui é interessante, não é? Que interessante. Porque, né, todos os documentos, as constituições, decretos, vejam, dizem isto. Não dá por causa de um ecumenismo bobo, sem ter a consciência da sua fé. Sem ter a consciência da fé. Não dá para fazer ecumenismo ou diálogo interreligioso sem você ter identidade. Sem você saber quem você é.
sem você conhecer profundamente. Senão você vai se perder. Vai se perder. Certo? Vou dar uma pausa aqui vou rezar. É José Maria Alves. Padre, boa tarde. Meu nome é José Maria Alves. Eu sou de Ipauçu, estado de São Paulo. Padre, por favor, coloque o nome da minha mãe nas suas orações. Por favor. Ela tem 82 anos de idade. Vamos ver aqui. Tem 82 anos de idade. Ela tem uma hérnia. Dor nas pernas, dor na cabeça, tosse, também está com tuberculose. Padre, o nome dela é Maria Rita Pereira Alves. Padre, muito obrigado, que Deus abençoe muito e muito o Senhor. Vou rezar sim, meu querido, tá certo? Vou rezar por sua mãe, que tem 82 anos, mas quero comunicar a você que todas as noites a gente faz às 21 horas, não é? Às 9 horas da noite, uma live que é momento de oração de cura e libertação. Participe dessa live, que lá também estarei rezando, né, por sua mãe, por todos os seus e todas as suas preces, tá certo? Mas me comprometo em rezar por Maria Rita. Os cristãos são chamados a ser a luz do mundo. Assim, a igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação e particularmente sobre as sociedades humanas, não é? O próprio Jesus nos chama: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento na massa. Atenção, o fermento na massa é esse cristão, não é? Esse cristão que é discípulo, chamado a ser discípulo, chamado a ser apóstolo. Esse cristão que é enviado, tá certo? É enviado para o mundo, e porque é verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus. 2106, em matéria religiosa, atenção, ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem impedido de agir dentro dos justos limites, de acordo com ela, em particular ou em público, só ou associado a outrem. Este direito funda-se na própria natureza da pessoa humana, cuja dignidade a faz aderir livremente à verdade divina que transcende a ordem temporal. Por isso, este direito continua a existir ainda para aqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade e aderir a ela. Vejam, a sanidade da doutrina da nossa igreja, do magistério, da sagrada tradição, é fundamentado nas Sagradas Escrituras, não é? Veja, o direito e a liberdade da expressão religiosa, da vivência religiosa. Por isso que o mesmo Papa Bento XVI, o Papa Emérito, diz que o cristianismo não é imposição, mas é atração. Certo? É conquista o tempo todo por esses cristãos que são luz do mundo. Sal da terra, fermento na massa. Vamos avante? 2107. Se em razão de circunstâncias particulares dos povos for conferida a uma única comunidade religiosa o especial reconhecimento civil na organização jurídica da sociedade, será necessário que, ao mesmo tempo, se reconheça e se observe em favor de todos os cidadãos e todas as comunidades religiosas o direito à liberdade em matéria religiosa. Vejam, o nosso país é um exemplo claríssimo que está na Constituição, que é um país católico, cristão, portanto. Vejam, um país católico, a maioria genuinamente católica, não é? Mas os outros cristãos têm livre acesso. Tanto é que todos os protestantes, todas as ramificações protestantes, nas suas denominações, que nós chamamos de comunidades eclesiais de base, têm livre e não tem leis. Basta ter, não é? O perfil, o caráter, o rosto jurídico, que é o CNPJ, para abrir uma denominação.
A igreja não apenas reconhece, mas a igreja, veja, assegura. A igreja assegura esta liberdade, conscientemente. E se as constituições em cada país, não é? E aqui não assegura isso, a igreja é a primeira a denunciar, anunciando isso. É a primeira a exigir os direitos, ou o direito da livre expressão religiosa. Vejam, a Igreja Católica nunca foi, no mundo, castradora. Nunca foi castradora. Certo? Nunca. Nunca foi punitiva. Jamais. Não é? Ela age sempre para o bem das almas, de todas as almas. 2108. O direito à liberdade religiosa não significa nem a permissão moral de aderir ao erro. Que é interessante, vejam, que a seriedade, a coerência, a prudência, o discernimento, não é, da igreja, quando ela vai esclarecendo. E quem disse isso foi São Leão XIII, na encíclica Libertas Prestatissimum. Não é? Ele diz justamente isso. Esta liberdade religiosa não é para incorrer ao erro, nem um suposto direito ao erro, mas um direito natural da pessoa humana à liberdade religiosa. Quer dizer, a imunidade de coação externa dos justos limites em uma matéria religiosa da parte do poder político. Reconhece isso. Este direito natural deve ser reconhecido no ordenamento jurídico da sociedade de tal maneira que constitui um direito também civil, não é? A dignidades humanis. Vejam, e é interessante aqui, não é? Porque essa liberdade religiosa é para o bem, não para o mal. E em toda liberdade nós sabemos os viés. O viés do direito, o viés do dever e da obrigação também. Que cada confissão religiosa tem, não é? Que cada liberdade requer. Então precisa ser maduro, tanto a pessoa, indivíduo, o coletivo, a sociedade, quanto as instituições também, não é? As instituições jurídicas. Então, vejam, estar para a Constituição e para o Estatuto da instituição religiosa. Por isso que existe um acordo, né, da Santa Sé enquanto país, em cada país também, segundo a sua Constituição. 2109. O direito à liberdade religiosa não pode ser em si ilimitado, nem limitado apenas por uma ordem pública, entendida de maneira positivista ou naturalista. Os justos limites que lhe são inerentes devem ser determinados para cada situação social pela prudência política, segundo as exigências do bem comum, aquilo que eu falei, ratificadas pela autoridade civil segundo normas jurídicas, de acordo com a ordem moral objetiva. Isso de acordo com a ordem moral objetiva, não é? E aqui não é um argumento de defesa, mas suponhamos que a questão de não reconhecer nesses tempos de Covid-19, de altas e baixas, sobretudo nesse tempo de surto, não é? De não reconhecer a religião um serviço essencial pela multiplicidade. A multiplicidade, entendeu? De religiões e, sobretudo, dentro do cristianismo, de denominações. Não existe só a Igreja Católica. Existem centenas de milhares de denominações eclesiásticas. Não é? Porque parece-me que todos os cidadãos e cidadãs estão vinculados de uma forma ou de outra com uma denominação. E se de fato
visse, não é? Esse não reconhecimento, claro que em última análise sabe que é essencial, mas esse reconhecimento desbancaria, não é, todo a política de controle. Veja, olhando por este lado, não é? Foi uma forma que eu tive para entender o porquê a comissão com o governo do Estado. Não é defesa aqui, entendeu? Mas é entendendo a conjuntura, o tecido social. Portanto, vamos para o terceiro inciso. E esse terceiro inciso é extraordinário, não é? E também muito provocativo. O subtema é: não terás outros deuses diante de ti. Então, a gente vai ver, não é, toda a questão aqui, veja, vamos ver, da superstição, a idolatria, vamos ver, a adivinhação e magia, a irreligião, não é? A questão do sacrilégio, da simonia, o ateísmo, o agnosticismo, nesse inciso, é bastante riquíssimo, não é? Ou é bastante rico, não é? Ele é riquíssimo, para que a gente não seja redundante, tá certo? Então vamos para, não é, a introdução, que é o número 2110 desse terceiro inciso. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros afora, veja, o único Senhor que se revelou a seu povo. Proscreve a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto por deficiência à virtude da religião. Aqui já deu para você entender, não é? A seriedade e, ao mesmo tempo, a gravidade do que é, não é? E a nova era, ela trouxe a superstição como algo, veja, que entrou como algo místico, mas cai no misticismo, não é? E que fosse uma prática acertada, não é? Virtuosa de exercer a religião. E sabe que nós vimos já aqui que é um desvio, não é, do sentimento religioso e das práticas religiosas. Vamos ver aqui, certo? Vamos agora para o item a superstição. Vejam, é o número 2111. Vai dar o conceito de superstição, viu? A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Veja. Desvirtuamento do sentimento religioso é a superstição. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas legítimas ou necessárias, certo? Em si mesma, legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair na superstição. É cair na superstição. Tá certo? Pode cair na magia. Por exemplo, não é?
O instrumento do terço, vamos pegar uma coisa mais atual. O instrumento do terço é apenas um instrumento para que eu faça o quê? Eu possa rezar com mais segurança nas contas e mais confortavelmente, certo? Mas tem gente que não reza o terço, mas anda com ele como se fosse um colar no pescoço, anda com ele no terço, anda com ele na bolsa, anda com ele no bolso, mas não reza o terço. Olha, uma coisa que é legítima e é necessária rezar o terço, mas você está colocando toda a força, veja, no sacramental. E danou-se, aqui no Nordeste a gente diz assim, né? E danou-se se não é sacramental, porque só é sacramental se for abençoado. Você só comprar o terço e tê-lo junto a você como sinal de proteção. Outro exemplo claríssimo, né? Pessoas que nunca vão à igreja, pessoas que não têm devoção a Nossa Senhora, não tem intenção nenhuma de rezar o terço e pega o terço e coloca naquele espelhozinho do carro. E todo dia, quando entra no carro, pega no terço. Olha a superstição, olha uma fé supersticiosa. Entendeu? Esta fé. Ou você comprou o crucifixo, não é? Nunca rezou para ele e nunca que é para o crucificado, nunca fez o sinal da cruz, mas usa como um amuleto de proteção. Só 2 exemplos que por aí você tira o que é a superstição. Tá certo? É dar poder extraordinário que não tem ao sacramental, ao símbolo, ao sinal do que, não é? A oração, que é a conversa com Deus, a intenção, veja, a fé, que é para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você só está trocando. Tem gente que anda com um pezinho de coelho, não é? Outro anda com a figa, outro anda com alho no bolso e na bolsa, outro anda com pezinho de arruda, de peão roxo. Você só trocou os símbolos. Você está andando com símbolos religiosos, com sacramentais, né? E está pecando mais do que eles. Eles fazem com a intenção, não é para eles errada, mas correta, porque está acreditando nas coisas materiais, na criatura, e nós estamos hipocritamente, não é? Acreditando nas criaturas, dizendo que estamos acreditando no Criador. Por isso que eu disse que aqui é provocativo, viu? Esse inciso é provocativo. É uma revisão que a gente faz diante do Catecismo da Igreja Católica, onde se encontra e a gente põe a confiança, a fé, a esperança e o nosso amor. Vamos avante, a idolatria agora, que é o número, a partir do número, são 3 números, a partir do número 2112. O primeiro mandamento condena o politeísmo, ou seja, polis, 2, não é? Adorar mais de um Deus, 2 deuses, 3 deuses, vários deuses, portanto, não é? Exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades fora a única. A Escritura lembra constantemente esta rejeição de ídolos, ouro e prata, obras das mãos dos homens, como bezerro de ouro, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem,
Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs, como eles serão os que o fabricaram e quem quer que ponha neles a sua fé. É o Salmo 115, versículos de 4 a 5, depois versículo 8. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10, que faz viver e intervém na história. É o Deus da encarnação, é o Emanuel, Deus conosco. Portanto, tá certo? Então, isso é a idolatria. Não é? É idolatria. O que é idolatria? É um pouquinho diferente da superstição. Eu colocar a força em um objeto. Idolatria é eu tirar o culto do Deus verdadeiro e dar a um Deus falso. Idolatria, não é? Passar a adorar a criação do que o Criador. Certo? Em síntese. Vamos avante. 2113. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. E essa afirmação aqui é terrível para nós. Ela é uma tentação constante da fé, a idolatria. Consiste em divinizar o que não é Deus. Veja, tudo que é falso, o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, como falara, quer se trate de deuses ou de demônios também. Por exemplo, o satanismo, não é? É um culto em idolatria. E aqui é a pior coisa, não é? Vejam, vamos ver do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Tudo isso é forma de idolatria. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta. Não é? Apocalipse capítulos 13 a 14. Recusando-se até a simular seu culto. Ou seja, a besta aqui do Apocalipse fala do imperador, viu? O culto que o imperador se reconhecia como Deus. Era o Deus do seu império. E tinham que cultuar e adorá-lo. Vamos avante? A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Diz Gálatas, capítulo 5, versículo 20, a idolatria. Vamos ainda para idolatria. Número 2114. A vida humana unifica-se na adoração do único. Vejam, a nossa vida humana unifica-se na oração do único, o único Deus. 3 pessoas e um só Deus. Vejam, não é? Em um só Deus, uma única natureza. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. Vejam, Deus colocou a sua lei dentro de nós. Então esse sentimento pelo infinito, pelo eterno, pelos céus, está dentro de nós. O idólatra é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus a sua indestrutível noção de Deus. Interessante aqui. Vejam, quem diz isso é Efésios capítulo 5, versículo 5. Não é? E Orígenes, que vai, de fato, contra os heréticos, os hereges, portanto, no diálogo. Tá certo? Bem entendido? Você que tem um texto, pode ainda fazer, não é? Uma outra leitura. Vamos para adivinhação e magia. Adivinhação e magia.
O que o Catecismo da Igreja Católica diz com isso? Em 3 números também. Primeiro número, 2115. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Olha aqui, certo? Revelação. Revelação. A igreja chama de revelação. Ele pode revelar, como revelara. Temos muitos relatos e testemunhos do Antigo e Novo Testamento. Ele pode revelar aos profetas e aos santos. Grandes visões os santos tiveram, grandes revelações. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência no que tange ao futuro. Vejam, é preferível para o homem que tem fé, a mulher que tem fé, se colocar nas mãos de Deus, que é providente, que é providência, do que pedir em suas orações: me revela, Senhor, me mostra, Senhor, me dá uma visão, Senhor, o que vai... Não, isso não é a fé. Você está pedindo prova o tempo todo. Nada de extraordinário você está fazendo. Quem pedia isso no tempo de Jesus eram os fariseus, eram os hipócritas, porque desconfiava dele, não acreditava nele. Justamente isso. Veja. A revelação é dada por Deus dentro da vontade de Deus quando ele bem entender e quiser. Vejam. E em abandonar toda curiosidade doentia a este respeito. A este respeito. Interessante como o Catecismo da Igreja Católica. Toda curiosidade doentia, ou seja, paranoica, neurótica, não é? Essas curiosidades que a gente tem, né? Pelo mundo, pelo bem, pelo mal, pela vida dos outros, às vezes a gente também. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Veja só. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Por isso que a providência, ela requer também a previdência. Eu me esforço para cuidar dentro da graça de Deus, das coisas humanas, das minhas coisas, aberto e contando sempre com as graças e as bênçãos de Deus. É nesse sentido. Né? 2116. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recuso a Satanás ou aos demônios. Evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. Vejam, aqui é muito interessante. Deuteronômio 18:10, Jeremias 29:8. Toda a prática de adivinhação, de magia, de tarô, veja, de cartas, de leitura de mão, não é? De bola de cristal, tudo isso, não é? De horóscopo, veja, tudo isso são práticas abomináveis diante de Deus. E o Catecismo vai colocar aqui agora, veja, a consulta aos horóscopos. E tem católico que diz que é católico que gosta dessas coisas, né? Os seus signos. Eu sou de... Não, você é de Jesus, minha irmã, meu irmão. Você não é de ninguém. Você não é de ninguém. Agora você é de um escorpião, né? Agora você é de um leão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sou de Cristo e Cristo é de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Kéfas, eu não sou de Paulo, eu sou de Cristo e Cristo é de Deus. A astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte.
Veja, os fenômenos de visão, o recurso a médiums, esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Veja que maravilha. Só a Deus. E cuidado também, viu? Aqui não cita, mas nos últimos tempos tem uma preocupação exacerbada, exagerada com sonhos. Qualquer sonho que as pessoas agora estão sonhando, a gente sonha todo dia, senão a gente ia endoidar se lembrasse de todos os sonhos, né? O que quer dizer, Padre? O que vai acontecer comigo? O que significa? Cuidado! Essas curiosidades, curiosíssimos, não é? Não. Reza. Se entrega nas mãos de Deus. Ele é a tua vitória. Deus se revelou, revelou. Mas o que disse, não é? Deus pode revelar o futuro a seus profetas e aos seus santos. Ele pode. E ele vai dizer claro, vai ser claro. Não vai ser obscuro quando for uma revelação. Vai ser claro. Não é que você vai acordar e dizer, ai meu Deus, será que foi uma revelação? Será que foi uma visualização? Cuidado! Por isso que o pentecostalismo, o neopentecostalismo, os protestantes, me desculpe dizer, tem muito dessas coisas. Eu tive uma visão, eu tive isso, que Deus falou para você isso. Não, isso não é católico. Isso não é da doutrina católica. O Deus que tem que falar as coisas, fala a você. A você. Revela a você. Veja, e por meios autênticos, católicos. Católicos. Certo? Tem muita gente aí caindo nessa esparrela. Que é católico, que faz adoração, que comunga, que escuta a palavra, que medita, que faz formação. Aí vem uma pessoa totalmente de outra doutrina, de outra religião, e diz que o Deus dela falou para ela sobre você. E o seu Deus? E o seu Deus? Alguma coisa está faltando no relacionamento, não é? Você e Deus, alguma coisa está faltando, que Deus não está falando para você mais. Deus está falando com outras pessoas. Ô padre, isso acontece? Acontece, mas pelos meios autênticos. Cuidado. Cuidado para não cair em curiosidades, ser mais uma cilada, uma armadilha, para que você possa se convencer. O que eu interpreto é isso, não é? Que as pessoas que às vezes, né, se acham tão ungidas, se acham isso, se acham aquilo, que tem dons, que tem carismas, não é? E pode dizer assim, olha, isso serve muito mais para nos deprimir, para nos angustiar. Porque essa tua igreja, essa tua religião não está com nada. A minha, sim, é um Deus que se revela, é um Deus que tagarela, que fala pelos poros, que fala, que manda mensagem para fulano, para cicrano, para beltrano. A minha, sim, é o Deus do poder, é o Deus da vitória, é um Deus que se mostra a sua força. Meu irmão, minha irmã, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, não é? A responsabilidade e esperar em Deus. Número 2117. Todas as práticas de magia, atenção aqui, todas as práticas de magia ou de feitiçaria, olha, no primeiro mandamento, viu? No inciso que fala justamente da idolatria. Vejam, todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo. Olha aqui, tudo sobre o próximo. Questão de poder, tá certo? Questão de manipulação.
questão de vaidade, de orgulho, de soberba. Mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião, à virtude da igreja. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. Atenção aqui. Ah, padre, mas aquela benzedeira, aquele benzedor, ele não coloca mesa negra, mesa vermelha, mesa branca, não é? Tem lá, se veste de branco, sobre uma toalha branca, tudinho, faz as orações católicas. Aqui está dizendo, mesmo com a intenção da saúde, é pecado grave, mortal. E piorou, é digno do inferno quem faz isso com a intenção de prejudicar. Veja, a mesma reza, o que está acontecendo aqui, o que está dizendo o Catecismo da Igreja Católica, a mesma reza que te faz o bem pode te fazer o mal com a intenção. Deu para entender? A mesma regra. A mesma. É uma faca de dois gumes aqui. O uso de amuletos também é repreensível. Que eu falara. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Olha aqui, com todas as letras, viu? O espiritismo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Cuidado com esses passes, cuidado com essas cirurgias espirituais, cuidado com esses banhos. Cuidado com esses banhos. Não é? Severina está aqui, Severina Rodrigues. Né? Vou pedir permissão a ela para dar um testemunho, viu? Uma pessoa muito querida da família dela, não é? Quando estava naquele auge, eu acho que foi o ano passado, não foi? O ano passado, que estava uma crença. Veja a superstição, o que é, não é? É magia, né? Aquele cabelo, o cabelo que aparecia na Bíblia, vocês lembram? Que eu fiz um vídeo, tudinho, o cabelo, que mandava tomar um chá para curar. Veja. Muita gente tomou este chá e ficou infestado. Ficou doente espiritualmente. Não foi apenas uma pessoa dela, mas outras pessoas também vieram para que eu rezasse, conversasse. Veja. Ela está dizendo, foi sim. E graças a Deus nós conseguimos, não é? Libertar o ente querido dela. E tantas outras pessoas. Mas veja como isso, o diabo não quer saber de nada. O diabo, não é? Aqui e acolá está jogando isso. Não é? A poeira do inferno, a fumaça de Satanás está jogando para que pessoas alienadas possam fazer isso e ele tragar, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. Cuidado. Atenção. Vamos agora para a irreligião. Né? Vou ver quantos minutos, opa, 50 minutos já, vamos ficar aqui, não é? Nesta aula, já passaram 50 minutos, rapidinho, vamos no item a irreligião, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.